Glória a Deus, aleluia. Nesse momento nós queremos chamar o pastor Anderson. Pastor Anderson, ele é da IDEPS, Igreja Assembleia de Deus do PSU. E ele vai trazer uma mensagem, ele vai adorar o Senhor nessa noite. E estamos prontos para receber. Com o nosso coração cheio de expectativa por aquilo que Deus vai fazer nessa noite, pastor. Que Deus lhe abençoe e continue te usando cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor para vocês. Uma alegria estar com vocês aqui hoje. Convite desse pastor, amigo, queridão mesmo. Já esteve conosco várias vezes ministrando. De vez em quando por favor, vai lá. E aí ele passa um pouco a Macedônia, vai lá no PSU, irmãos. E tem misericórdia de nós, entrega lá uma palavra de Deus. A gente está com muita saudade. Eu tive a oportunidade de, há uns 7 anos atrás, salvo engano, ministrar quando ele pastoreava ali. E do lado de onde eu moro, né? Eu moro aqui no Guará, irmãos. Eu moro bem pertinho de vocês. Eu moro ali no residencial Isla, né? E tive a oportunidade, a partir daí nós nos conhecemos e tem sido uma amizade muito legal. Quero, pastor, trazer o abraço da nossa igreja. Comigo aqui está minha esposa, dessa vez consegui. Ela também tem muitas atribuições lá na igreja comigo, mas está comigo, a pastora Andréia. Está também o Tiagão é um tecladista que mais para frente vai estar me ajudando ali. E junto com ele está a esposa dele, a irmã Dineide, está o Renato também. O Renato é um companheirão, está sempre comigo. Toda vez que eu vou pregar, pastor, você vai pregar? Aí ele, vou com o senhor. Então tá bom. E o Renato mora lá no Sol Nascente, irmãos, pertinho da gente lá na igreja lá, e ele está sempre comigo, me suportando nessas ministrações. Então é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, igreja amada. Esse lugar tão agradável, estar aqui com vocês é algo assim maravilhoso demais. É muito bom estar com vocês aqui. E mais uma vez agradecer o convite e a coragem do pastor Arley de abrir aqui o seu púlpito para me receber, para a gente juntos compartilharmos a palavra de Deus, né? Nessa campanha que eu achei super interessantíssimo, né? Recomeços que mudam destinos, que transformam destinos, e eu fiquei muito impactado já com o tema dessa campanha. E eu confesso aos irmãos que eu sou muito disciplinado quando me passam um tema, de querer muito me estar no tema, né? Porque eu penso assim, eles oraram, eles buscaram a Deus, eles buscaram o Senhor para esse tema. Então, Senhor, tem misericórdia, me dá uma palavra. E eu lembrei de uma ministração que fiz há uns 10 anos atrás, estava guardadinha. A gente que é pastor de igreja assim, irmãos, eu não sou pastor itinerante e tal, a gente que é pastor de igreja, a gente tem um privilégio às vezes de pregar uma palavra e aí depois você não prega mais, e depois demora uns 10 anos você pregar de novo, né? Porque a igreja está ali, a igreja é muito seletiva, muito exigente, né? Talvez a ideia seja um pouco menos que os irmãos, mas enfim, né? Então, lá eu preguei essa mensagem há uns 10 anos atrás, e aí meu coração veio muito forte essa palavra relacionada a esse tema, né? Então, fui estudar, fui ser ministrado novamente, e aí, de fato, ela falou muito profundamente ao meu coração. Antes de prosseguir, quero também me filiar aqui o testemunho que me antecedeu a pastora, acerca da sua nora, salvo engano, que passou no mestrado. Eu fico muito feliz quando eu escuto esses testemunhos, irmãos. Falou da universidade pública, né? Eu sou egresso da universidade pública e eu fiquei um pouco triste há tempos atrás, e até hoje tenho essa ideia, de que a universidade pública é algo que crente não pode nem passar perto, né? Tem essa mentalidade. E eu fiz tive a oportunidade de estudar 2 vezes na UNB, né? E a última vez foi agora, quando, com 46 anos, né? Fiz o vestibular, consegui entrar, graças a Deus, me formei em 2022,
E aí fui para lá, pastor Arley, quero dar esse testemunho. Eu fazia gabinetes lá. As pessoas me procuravam lá. E tinha uma vez que eu estava numa aula de direito comercial, estava estudando lá na aula de direito comercial, e tem muitos alunos que estudam no UNB, que congregam conosco lá. E aí tinha uma menina que fazia administração, sabia disso, congrega comigo lá. Pastor, eu sei que o senhor está aqui fazendo direito comercial. Eu estava lá no SBN, lá no BSAN, Norte ali, e estava tendo uma aula de direito comercial lá. E aí, pastor, é o seguinte, o senhor precisa ir agora orar para uma pessoa. Eu falei, agora? Só se for agora. Saí do BSAN, né? Saí do anfiteatro do BSAN, que fica no centro ali. Quem conhece a UNB um pouquinho, sabe o que eu estou falando. E fui para as salas de aula, pastor Arley. Cheguei lá, tinha uma menina lá, em depressão, querendo se matar, endemoniada. E aí ela saiu da sala e falou assim, é agora que eu vou expulsar esse demônio, é agora. Em nome de Jesus. E começamos a orar ali, no meio da muvuca mesmo, não estava nem aí não. Né? Nós temos que ser luz, fora desse ambiente. Nós temos que ser sal, fora do saleiro, irmãos. E aí, graças a Deus, passei lá, e eu falo para a minha juventude, olha, vocês precisam, porque assim, uma das poucas coisas que a gente, como uma classe média, pode usufruir nesse país, é de universidade pública ainda, que tem uma qualidade de ensino. A gente vai entregar isso para o diabo também. Está amarrado em nome de Jesus. Nossos filhos vão para lá. Eu tenho dois filhos estudaram, um estudou lá, formou em engenharia, é crente, está firme em nome de Jesus, e o outro está fazendo arquitetura e está formando também, e é mais crente se brincar do que eu, irmãos, e está firme em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém? Então, meus irmãos, eu fico muito feliz quando escuto testemunhos dessa parte, porque a gente precisa ir para lá, é para lá que a gente tem que ir. É lá desafiar os principados, as potestades, o reino do inferno, deste mundo tenebroso, e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, assim, só quero abrir esse espaço aqui para dizer da minha alegria por conta disso. Mas vamos à palavra de Deus, sem mais delongas. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto, é um pouco longo, mas é muito importante para que a gente possa entender e compreender todo o contexto e a ministração. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 7, dos versículos de 1 a 18. Acompanhe na sua Bíblia e, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos tentar fazer uma exposição do texto dentro da temática que foi proposta. Diz assim o texto bíblico: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá 1 medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém, o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 leprosos estavam à entrada da porta, recomeços que mudam destino, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram os que se esconderam, então voltaram e entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa, e se esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciamos à casa do rei:
Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios vos fizeram. Bem sabe que eles, esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial e esconder-se no campo, dizendo: quando sair a cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemos e vejamos. Versículo 14. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando, se lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta do Senhor, aquele cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta. E morreu, como falara o homem de Deus, e o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aleluia! Esse texto é fantástico e a leitura dele já é muito esclarecedora. Eu preciso apenas entregar alguns contextos e tirar algumas aplicações rápidas no tempo que me resta. Aqui o texto diz respeito ao cerco de Samaria nos tempos do rei Jorão. Ao cerco a Israel e a sua capital Samaria aos tempos do rei Jorão. E é um cerco que foi imposto, dizem os historiadores, que varia de 6 a 2 anos. E o que o cerco traz? Quando o cerco era imposto a uma cidade? Traz fome, traz miséria, traz depressão social, traz hiperinflação, traz todo o caos social. É isso que o cerco impõe. Os cercos faziam isso, as cidades morriam, as pessoas se matavam, as pessoas não tinham o que comer, muitos não tinham o que beber. E as coisas se deteriorando até que, uma vez que o caos era instaurado na cidade, abria-se as portas e deixava o exército inimigo entrar. Essas são umas formas de conquistar cidades naquela época, Montava-se um cerco, ninguém saía, ninguém entrava, e aí a cidade ia definhando aos poucos. E foi isso, essa era a intenção dos sírios. A situação era tão dramática, era tão tremenda, que você analisar o contexto no capítulo 6, a partir do versículo 23 e 24, diz lá que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata. Era dizer o seguinte: uma carne estragada, que era uma cabeça de jumento, era o preço de hoje de R$1.500, para vocês terem uma ideia. Estercos de pombo era vendido por R$150. Essa era a degradação e a fome. A miséria estava tão instalada naquele povo, e tão instalada naquele contexto, que há uma passagem muito interessante, ali para os altos do versículo 27 e 28 do capítulo 6, quando 2 mães fazem um pacto entre elas. E o pacto é o seguinte: olha, como a fome está muito grande, a gente mata o seu filho primeiro, come o seu filho, e depois, quando a gente tiver fome, a gente mata o outro filho, e aí a gente consegue se sustentar. E aconteceu isso. Mataram o primeiro filho, comeram o primeiro filho. E aí quando foi matar o segundo, a parte materna falou mais, ela falou: não, meu filho você vai matar não. E aí elas foram para o rei decidir. Olha que coisa terrível isso, gente. Elas foram para o rei e falaram: rei, a gente fez um trato, era para matar um filho, e aí eu matei o filho, agora é para matar o outro. Ela não quer. E o rei falou assim: o que eu tenho a ver com isso? Era a miséria instalada total. E nesses tempos de caos, de miséria, de desencanto, de desalento, é muito importante ter momentos e lugares proféticos, como aqui instalado a Family, nesse lugar, para dizer: assim diz o Senhor para esse lugar.
Você crê que você tem uma responsabilidade profética sobre esse lugar, sobre essa região? Você crê nisso? Entre os ministérios proféticos de Cristo, né, os dons de Cristo, lá de Efésios capítulo 4, está o ministério profético. O ministério profético é aquele que se insurge contra a injustiça, aquele que se insurge contra a maldade, aquele que é uma voz profética para o povo e fala assim: assim diz o Senhor. Tem gerência nesse lugar ainda. Esse ano nós estamos comemorando 25 anos da nossa igreja, e o contato inicial com o pastor Arlen no sentido de trazer uma lembrança relativamente aos nossos 25 anos. Mas quando a gente chegou aos 25 anos, o pastor Arlen conhece muito bem onde nós estamos instalados ali, já ministrou várias vezes, é numa esquina, no final de uma avenida. Ali, há 25 anos, era um lugar de miséria, ali era uma boca de fumo. E aí nós compramos aquele lugar ali, aquele terreno. E quando nós começamos a construir, tem um centro, alguns metros acima, eles colocaram logo um despacho. E aí a gente falou assim: assim diz o Senhor, a partir desse lugar, haverá bênçãos sendo derramadas nessa cidade. Haverá bênçãos sendo derramadas nessa região. E você vai hoje no PSU, e o lugar mais movimentado, o lugar que mais cresce, tinha uma invasão do lado, ela foi removida. E o lugar que mais cresce é no final da Avenida P3, onde está IDEPS, porque há profetas ainda levantados na terra. Quem se candidata? Quem é candidato para isso aí? Quem é candidato para isso nesse tempo aí? É você que Deus quer usar nesse tempo. Aleluia. Surge então essa palavra de esperança, e nós precisamos ser essa voz de esperança. Há tempos atrás eu até comentei, né, quando eu voltei a estudar, estava tudo dominado. E a gente ia para as aulas e era um negócio terrível. E a primeira coisa que eu fiz foi dar minha credencial: sou pastor. Já para sempre, não tinha agente secreto. E o pau quebrava nas aulas de direito civil. E direito constitucional. E eu me lembro de um dos debates daquela época assim, terríveis, com uma membro do Ministério Público Federal, em que ela advogava o aborto como um direito, quase que um direito fundamental. Eu me lembro como Deus deu uma palavra, um estudante de direito ainda, do 3º semestre. E eu falei: e o direito do feto? Porque se ele já tem direito à herança, porque quem sabe direito sabe o que eu estou falando, que dirá a vida? Tem que ter gente para ser voz profética para esse povo hoje, gente. Tem que ter gente para ser voz profética para esse povo hoje. E eu mais uma vez pergunto: tem gente que quer se candidatar essa vaga de ser voz profética para esse povo aqui? Aleluia! Então, que pessoas? O mais curioso desse texto é: quem Deus vai usar para mudar destinos? Aplicando isso. O curioso é que Deus usa os mais improváveis. Quem são os heróis aqui dessa quadra? Quem são os candidatos a serem usados nesse tempo? Talvez você olhe para os seus recursos, talvez você olhe para as suas condições, e talvez você não se vê tão capaz. Então tem uma palavra de Deus aqui para você. E ela está no versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Eu quero falar uma palavra com muita autoridade. Talvez os heróis desse tempo são os mais estigmatizados, os mais discriminados, como os leprosos assim o eram, os mais improváveis. Se prepara. É você que Deus quer usar nesse tempo. É você que Deus quer usar. Os mais improváveis. Os heróis dessa quadra são leprosos. Os mais improváveis são os heróis dessa quadra.
Em nome de Jesus. Eu não sei qual é o estigma que te persegue, eu não sei qual é o preconceito que você carrega, eu não sei qual é a dor e qual é o trauma que você ainda mantém, mas em nome de Jesus, é você que Deus quer usar nesse tempo, é você que Deus quer usar nesse tempo. E se você recebe, dá glória a Deus, porque Deus sempre faz isso, gente. A gente vê no capítulo 5, quando Deus cura Naamã. E quem é o herói da cura de Naamã? É claro que Eliseu é o profeta, mas quem é a heroína? É aquela menina que convive com ele como despojo de guerra. Gente, despojo de guerra é uma palavra bonitinha para dizer que foi estuprada, que foi usurpada, que foi tirada dos seus pais. Isso era despojo de guerra. E ela convive na casa de um leproso. Agora você pega se você quiser. A lepra dele não pega nela, mas a bondade, o amor e a misericórdia dela pega nele. Você pode glorificar a Deus por isso? Talvez você é um dos mais improváveis no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua geração, mas se prepare, é você que Deus vai usar nesse tempo. A gente podia citar números, Gideão, mas eu gosto de Paulo, quando já caminhando para o final do seu ministério, lá no capítulo 12, 2 Coríntios, ele fala: olha, para que eu não me exaltasse da excelência das revelações, até porque eu fui levado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis, mas eu quero dizer que um mensageiro do diabo veio me bofetear, eu já orei, eu já pedi graça ao Senhor, e o Senhor só falou uma coisa: a minha graça te basta. A graça do Senhor é suficiente para você nessa noite. A graça do Senhor é suficiente. Vai pegando em nome de Jesus. A graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é suficiente. Aleluia. Oh Deus, obrigado pela tua graça abundante aqui. Aleluia. Aleluia. E o que Deus espera de vocês? Desses surpreendentes heróis que vão mudar destinos. Eu tô pregando para uma geração que quer mudar destinos. Eu tô pregando para uma geração que vai mudar destinos dessa cidade. Amém? E o que Deus espera de você? Deus espera algumas coisas de vocês. Primeira coisa, de você, como daqueles que vão mudar os destinos dessa cidade, precisam saber, e o que Deus espera de vocês, é que vocês ajam. E eu gostei demais do mercado solidário, eu gostei demais dessa ação, dessa igreja viva. Que vocês ajam. Olha só o que diz o versículo 3, mais uma vez: para que estaremos nós aqui até morrermos? Eles continuam: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar para a cidade, a gente morre. Então vamos lá no Arraial dos Sírios. Em nome de Jesus, Deus conclama a nós todos a termos uma atitude, uma ação nesse tempo de crise. Está em crise, mas você vai agir para mudar esse quadro. Você vai agir para mudar esse cenário. É assim que você vai agir, porque você está cheio da graça de Deus. Eu estou ministrando para uma igreja cheia da graça de Deus. Uma igreja cheia. A graça do Senhor é suficiente para bastar em você. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos debaixo de é o meu lugar. Só tua graça me basta.
A única forma da gente enfrentar essa crise, a única forma da gente enfrentar é com altivez, é com coragem, é agir. O que esses leprosos nos ensinam é: não dá para ficar esperando o tempo passar e quem sabe morrer. É hora de agir, igreja. E por que você vai agir? Porque a graça do Senhor te basta. Só tua graça me basta e tua presença é o teu. Eu gosto da mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus, e porque ela ouviu falar de Jesus, ela enfrenta oposição, ela enfrenta a multidão, ela vai caindo nas tabelas, ela está sangrando, gente, e ela sangra há 12 anos, mas eu vou tocar, hoje eu toco, eu vou sair decidida, e ela toca e recebe o milagre em nome de Jesus. Se você já entendeu, vai pegando, temos que agir nesse tempo. Eu podia citar tantos outros exemplos, por que não citar Bartimeu? Cala a boca, você está incomodando aí, que ele gritava mais, filho de Davi, cala a boca, e ele gritava mais alto, e a multidão lá, e ele gritando mais alto, até que Jesus olha para ele. É ou não é, gente? Tem coisas que a gente tem que agir, tem coisas que o médico vai fazer, e está tudo certo. Tem coisa que o advogado vai fazer, mas tem coisa que só Deus vai fazer. E para as coisas que só Deus vai fazer, você tem que agir. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Aleluia da gambachô da gai. Estou sentindo uma graça tão tremenda aqui, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Deus espera que você então haja. Mas com que visão que você tem que agir? Aquela visão que eu escrevi aqui, que o pior que está não pode ficar, e com Deus tudo vai melhorar. Tem situação pior, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, se a gente voltar para a cidade a gente morre, vamos lá para os Sírios. Tem situação que pior que está não vai ficar, mas com Deus as coisas vão melhorar. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas: com Deus as coisas vão melhorar. Com Deus, aleluia, as coisas vão melhorar. Vamos para lá, porque se deixarmos a gente entrar, a gente vive. Olha a inteligência deles, está no versículo 4. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, a gente já está morto mesmo. Amém, gente? Glória a Deus mesmo. A gente tem que tirar aquele ranço de Números capítulo 13, em que a nação de Israel, os espias vão para lá e falam assim: aos nossos próprios olhos éramos como gafanhotos. Acabou. Se você está dizendo disso de você mesmo. Ei, você é a nação santa. Você é povo adquirido. Você é geração eleita. Você foi chamado das trevas para o reino da luz do nosso Deus, amém? Então se você é isso, se comporte como que seja. Aproveita, já dá uns 10 glória a Deus aí e vai movimentando o lugar. Aleluia. Porque para mim, como Paulo fala, viver é Cristo. E morrer o que? É ganho, é lucro. Aleluia. Que legal isso, né, gente? Amém? Que legal isso. E com que entendimento que a gente vai viver nesse tempo para mudar destinos? Que forma? Agindo. Com que mente que a gente vive isso? Né? Com a mente de que pior do que está não fica, então com Deus vai melhorar. Você já ministrou isso para 2 ou 3 pessoas, né? Com Deus vai melhorar. Vai dar certo em nome de Jesus, o projeto. Amém, gente? Nós passamos por um momento muito complicado. O pastor Arlen esteve ao nosso lado nesse momento muito complicado. Nos anos de 2019 e 2020. Em que constituímos um ministério e aí houve um momento de divisão, de separação. Foi muito triste. E foi um momento muito complicado para nós. Muito difícil. E eu tinha uma palavra de Deus, uma palavra profética da parte de Deus e trilhei nessa palavra profética da parte de Deus. E Deus foi nos dando estratégias
Mas na ata da assembleia, a assembleia que se deu a tal autonomia que eu chamo de divisão, né? A ata da assembleia foi lavrada no dia 5 de março de 2020. A igreja se evadindo, saindo, um montão de gente. E para piorar, pastor Arley, dia 20 de março é decretada uma pandemia mundial. E eu recebia só as palavras assim, ó, vocês vão fechar. Vai fechar. Vocês não vão dar conta. Por que vocês não vão conseguir? Mas maior é o que está conosco. Você vai hoje no culto de domingo de manhã, já está quase cheio. Você vai no domingo à noite, tem que colocar a cadeira para trás das escadas da frente do templo, irmão. Porque já não cabe mais. É Deus honrando a palavra que Ele prometeu. Mas o que a gente fez? Vamos agir, vamos marchar. É na pandemia, é culto online. E o povo foi somando com a gente. E aí a igreja, porque não dá para contar todos os detalhes. A igreja tinha um aspecto assim bem antigo e tal. E aí em agosto eu fui para o Vale da Oração, irmãos. E fiquei orando. E aí orando 3 meses, toda madrugada orando. E esse aqui, Deus me deu um projeto ousadíssimo. E eu falei, vou comprar essa ideia, Senhor. Fui num escritório de engenharia e arquitetura. E falei, vou fazer um voto com o Senhor, um desafio. 19 mil projetos. Esse projeto Deus me deu. Vou pagar o projeto. E vou apresentar a igreja. Se a igreja comprar a ideia, beleza. Se a igreja não comprar, vai ser meu. Qualquer lugar que Deus me mandar, eu vou. E um dia eu vou executar esse projeto. No dia 2 de novembro, encurtando a história, eu apresentei o projeto da reforma do templo. Reforma do templo na pandemia, depois de um processo de divisão que nós perdemos 5 igrejas. E mais uma sede campestre que a gente tinha. E menos da metade da arrecadação que a gente tinha. 5 igrejas que nós perdemos. Deus me deu o projeto da reforma do templo. No dia 2 de novembro eu anunciei. E aí eu anunciei. Quando eu anunciei, ainda estava em pandemia, isolamento social. Sentava 1, 2 cadeiras, sentava outro. O povo assistindo pela internet, está gravado isso. E aí Deus nos deu, a igreja comprou o projeto. Eu falei, no dia 4 de julho de 21, nós vamos inaugurar essa igreja. E ela vai ser um referencial para essa cidade. No dia 4 de julho de 21, nós inauguramos a nova igreja. E hoje não cabe mais gente lá. Pode aplaudir. E se você quiser ver o milagre, é no final da Avenida P3, no Pessu. Abandagaxandagai. Ogorabacandachobadagai. Eita glória! Está soprando um tempo de renovo, está soprando um tempo de coisas novas, está soprando um tempo de novidades aqui. Eu sinto o momento profético de Deus nessa casa. Bambasandexobabai. E nós temos que entender esse tempo de Deus. Nós temos que entender isso, gente. Nós precisamos entender. Porque eu sempre falo o seguinte: fazer a coisa certa no tempo errado dá errado. Tudo que a gente tem que fazer para dar certo tem que seguir as regras. Para fazer a coisa certa tem que ser com a motivação certa. Para fazer a coisa certa tem que ser do jeito certo. E para fazer a coisa certa tem que ser no tempo certo. Olha o que diz o versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo. Eu sempre fiquei muito intrigado com esse texto. Eu fui estudar ele profundamente. Esse texto é da minha predileção. A gente vai viajar? Você vai viajar? Pode ser que tenha gente fora da curva aqui, mas eu sei, eu sou daqueles que na média normal. Eu viajo durante o dia. Acordo 5 horas da manhã, viajo o dia, vamos para o Nordeste, viajo o dia todo, durmo lá em Ceabra, lá, e aí depois eu sigo. Assim ou não, gente? Geralmente é assim, a gente viaja de dia, né? De noite a gente vai para o hotel, descansa e segue viagem, quem vai de carro, né? Sim ou não, gente? Sim ou não? Né?
Você vai lá para Camboriú. Então você vai, viaja de dia, dorme lá em Registro, em São Paulo, e depois você segue viagem, chega lá 2 horas da tarde em Camboriú. Eu gosto muito de viajar de carro, irmãos. Geralmente a gente viaja de dia. Sim ou não, gente? Olha o texto. E levantaram-se ao... Como é que é isso, gente? É porque eles não foram no tempo do homem. Eles foram no tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o tempo do homem. Eles foram no momento que Deus assim consentiu. Alagai. Ao anoitecer, eles souberam esperar o tempo de Deus. Deus está falando com a gente aqui. Tem decisões que precisam ser tomadas, mas Deus vai te dar discernimento do tempo. Vai recebendo em nome de Jesus. Tem decisões que precisam ser tomadas, mas ela tem que ser no tempo de Deus. Amém, gente? Amém mesmo? Oh. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível. De repente, descer. Quando você toma a decisão no tempo de Deus, você abre os teus olhos e já aconteceu. Você se surpreende com aquilo que Deus vai fazer. Quando você está no tempo de Deus, no momento certo de Deus, você abre os teus olhos e aí vai acontecer. É o que Deus faz, uma ação simultânea. Diz o texto que à noite eles vão. Eu imagino, eles vão. E aí no versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e cavalos. Quando? À noite. Quando os leprosos começam a marchar aqui, Deus começa a fazer um alarido lá no arraial dos sírios. Quando você se move e age no tempo de Deus, Deus começa a agir em favor da tua causa. Quem vai agir em favor daquilo que Deus já falou aí, no momento de Deus, no tempo certo de Deus, então se prepara, Deus começa a agir na tua causa. Ó, versículo 7. Por isso se levantaram e fugiram. Quando? Quando que eles fugiram? No crepúsculo. Quando os leprosos foram? No crepúsculo. Então você haja no tempo de Deus e você vai ver Deus agindo na tua causa. Em nome de Jesus, enquanto eu prego aqui, no tempo de Deus, Deus age na tua causa. Deus age no meio dos teus filhos. Deus age. Oh, Namagai. Aleluia. Você está compreendendo isso, gente? Aleluia. E alguém pode perguntar, mas como é que foi isso? Eu falei, eu não sei. Irmãos, eu não sei. A gente não tinha recurso. A obra foi muito grande. Pastor Arlen é minha testemunha. A obra foi muito grande. Mas muito grande mesmo. Batera, se estiver aí e quiser me acompanhar, a Beatriz não pôde vir, ela ficou doente na hora de vir. Se o Batera quiser me acompanhar, fique à vontade. Foi muito grande, irmãos. Foi um negócio muito complicado. Mas eu me lembro, pastor Ale, que eu estava lá na obra. E tinha semana que a gente não tinha recurso para pagar os caminhões que a gente mandava de encher de concreto. E já chegava alguém na obra assim, ei pastor, como é que está aí? Meia pandemia, com máscara na cara. Pois é, a gente está aqui nessa correria, meu irmão, e tal, não sei o quê. De repente, irmãos, chegava um caminhão de tijolo.
Não, você tem que glorificar a Deus. Um caminhão de areia. O boleto dessa semana está pago, pastor. Já paguei o boleto dessa semana. Alguém pode perguntar como é que vocês fizeram isso? Eu não sei. Eu só sei que Deus fez um milagre. Então levante a sua mão e declare isso. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vai ser mais um milagre. Ser perfeito como tudo que Ele faz. A resposta é que você vive de milagres no tempo de Deus. A resposta é: eu vivo de milagres. Dessa vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Como Alabadagachandabai, aleluia. Eu estou entendendo que você está agindo no tempo de Deus. E eu já estou vendo Deus agindo na tua causa. Eu já vou vendo um milagre acontecendo pelos improváveis que Deus vai te levantar para fazer acontecer na tua causa. Isso é quando a gente age no tempo de Deus. Alabangachandagai. Alabai. Aí um dia um pastor lá do Lago Sul mandou para mim um obreiro ir lá na igreja. Eu falei assim: não, que eu vi o projeto da sua igreja, é muito lindo. Você me permite fazer uma igreja igual o seu projeto? Eu falei: não, igual o meu projeto não, meu filho. Meu projeto é único. Você pode mudar uma coisinha. Não, mas me passa ele, só para fazer a cotação. Eu vou mudar algumas coisas. Depois ele me liga e fala assim: com quanto é que você conseguiu construir e fazer essa reforma? Eu falei: rapaz, a gente fez por uns 600 mil reais. Eu falei assim: você está brincando? Eu fiz o orçamento, item a item. E essa obra que você fez ficou em 3 milhões de reais. Pode glorificar a Deus aí. Pode glorificar. Glorifica e canta. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vai ser mais um milagre. Mas eu sei, vai ser perfeito como tudo que Ele faz. Mais uma vez a resposta. Dessa vai ser mais um milagre. Vai ser como tudo que Ele. Se fosse você, continuava glorificando a Deus, porque Deus já está fazendo. Você não está entendendo. Não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Ele já está agindo por aqueles que estão agindo no tempo dEle. Aleluia, no tempo. Bom, se fosse você, eu pegava essas ministrações proféticas assim. Numa dessas assim, eu estava lá na igreja no final do ano, pastor. E essa pessoa já foi alvo de 2 vezes. No culto da virada, o cara já estava já com 33 para 34 anos. Ele falou assim: pastor, eu preciso, culto da virada, eu preciso casar, pastor. Eu olhei para ele assim, irmão, estava com tanta autoridade naquele dia. Tanta autoridade, eu falei assim: esse ano você vai casar, rapaz. No final do ano eu estava fazendo o casamento dele lá no Coco Bambu. Para agora, Deus mandou uma menina bonita. Eu estava lá no Coco Bambu fazendo o casamento dele. Aí comecei, pastor, a pregar uma série sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito. Todo domingo de manhã, os dons do Espírito, pregando sobre os dons do Espírito. Aí foi pregar sobre profecia.
diferenciei ministério profético de profecia e fui entregando. E aí e ainda conclamei os jovens e eu falei assim, ó, os jovens que vão fazer concurso, essa turma que tem aí, estão esperando resposta, venha para a igreja, domingo de manhã. E o rapaz veio, o mesmo que casou, ele veio, e eu lancei uma palavra, eu falei assim, ó, antes do meio do próximo ano, foi agora no finalzinho, dezembro agora de 25, você vai tomar posse. Nem sabia que ele tinha feito, mas você vai receber a resposta antes, viu? Isso eu falei lá por volta do dia 14 de dezembro. No dia 28 de dezembro, 29 de dezembro, eu estou jantando com um casal lá da igreja, eu e a pastora André estamos jantando com um casal da igreja, eu recebo a notícia: pastor, fui nomeado depois de 3 anos na Secretaria de Educação. E no último 28 agora ele tomou posse como professor de Educação Física da Secretaria de Educação. Pergunta como é que se deu isso? Eu não sei, mas eu sei é que Deus faz. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Oh! Então recebe aí. E o que você vai fazer então? Depois que você é abençoado, você tem 2 coisas que você tem que fazer. Amém, gente? Eu estou no texto. Eu prego dentro do texto. Eu sou muito limitado, eu prego sempre dentro do texto. Se você mantiver sua Bíblia aberta, fique com ela aí. Tem 2 coisas que você precisa aprender quando você entrar na bênção. Quem já recebeu pela fé a bênção aí? Quem está recebendo a bênção aí? Você tem que aprender a fazer 2 coisas. Diz o texto então que eles vão para lá. E aí eles começam a comer, não tinha ninguém no arraial. E eles comem, entram numa tenda, e veste roupa, e não sei o quê. E eles começam a comer à vontade. Em nome de Jesus, irmão. Quando Deus tiver a bênção, toma posse dela por completo. Quem vai tomar posse da bênção? Eu quero saber os crentes que vão tomar posse por completo. Vai mesmo? Tomar posse completo quer dizer que você vai chamar a igreja todinha para fazer um churrascão e vai liberar para todo mundo, amém, gente? Vai fazer um culto de ação de graça, ainda tem, isso é só na Assembleia de Deus, irmão, é porque eu sou antigo, eu sou da Assembleia de Deus, o pastor Arley é mais, né, e tal, só na Assembleia de Deus tem esse culto de ação de graça, convida todo mundo, irmão, e faz aquela festonça, quem vai celebrar em Deus aí? Então eu libero uma unção poderosa sobre a sua vida aí agora. Você vai ter para distribuir. Você vai ter para ofertar. Você vai ter. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. De novo. Unção de ousadia, unção de conquista. Começa a receber em nome de Jesus aí. Em nome de Jesus aí, você vai orar por pessoas que estão carentes, doentes, e você vai ministrar para essas pessoas, e elas vão ser curadas em nome de Jesus. Você não recebeu saúde da parte de Deus, você não buscou o milagre, então Deus vai te usar com dons de curar. Por que você acha que Deus te curou? Que Deus te libertou? Para ficar em casa assistindo série? Alabaxandagai, alagai. Será que foi para isso? Para que Deus te visitou com bens? Oh, aleluia. Então de novo, unção de ousadia, unção de conquista. Eu já estou ministrando, já estou vendo um azeite do Senhor descendo aqui, ó. Eita, pastor Arley, Deus vai levantar profetas aqui nessa casa. Eu vou ministrar e vou entregar tudo que Deus está mandando. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de discernimento dos espíritos, dom de interpretação, dom de variedade de línguas. Em nome de Jesus, começa a receber, começa a tomar posse. Todo deserto espiritual está sendo banido em nome de Jesus. Está fluindo um óleo fresco aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Vai recebendo aí.
recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de multiplicação. É isso que eu estou vendo acontecendo em nome de Jesus, no meio da tua casa, da tua família. Essa igreja não vai caber de gente, em nome de Jesus. Há uma unção sendo derramada. Alabandagachou. E todo levante já caiu por terra em nome de Jesus. E toda palavra contrária já caiu por terra em nome de Jesus. Alabangachou, dai. Toma posse. O resto da banda, se quiser vir para me ajudar aqui, fica à vontade, que eu vou ministrar agora aqui. E se a banda quiser me acompanhar, vai ser ótimo. Glória a Deus. Primeira coisa, tome posse. Chegando, pois, esses leprosos, entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram, se esconderam, então entraram em outra tenda, e comeram, e beberam. É isso que eu vou profetizar sobre a tua vida. Amém, amém. Para concluir, para eu devolver o microfone, tem uma outra coisa que você tem que fazer. Primeira coisa é: tome posse. Amém? Só os que tomaram posse aí, eu quero que se manifeste aí, só para eu saber se estão comigo aqui. Quem toma posse aí, se manifeste aí. Se quiser já ficar em pé, já pode ficar em pé, já para tomar posse. Faz assim para tomar posse. Faz assim, faz assim, faz assim. Faz assim para tomar posse. Tem que tomar posse. Eu quero ministrar para um povo que vai tomar posse. Vai tomar posse, toma posse. Aleluia. Oh, nabagandabai. Oh, na pressão. Recebe a cura. Unção. Na pegada, recebe a cura. Recebe. Recebe. Um som de ousadia. Eu vou te dar 30 segundos para você tomar posse, porque eu só posso comentar o último passo se você tomar posse. Então vou deixar você tomar posse aí agora. Glorifica em nome de Jesus aí, exalta e fala: eu quero, eu recebo. Fala em nome de Jesus. Toma uma atitude agora em nome de Jesus aí. Aleluia. Tome uma atitude em nome de Jesus aí. Em nome de Jesus aí. Deus está levantando um exército aí agora. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Vai, recebe, toma posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Dá para os teus filhos agora aquilo que eles estão pedindo aí, em nome de Jesus. Dons espirituais agora. Dons ministeriais agora. Libera agora uma unção fresca vindo da tua parte, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Levante a mão e declare: recebe. Recebe. Unção de ousadia. Unção de multiplicar. Já recebeu? Quem já recebeu aí? Dá glória a Deus aí. Mais alto, quem já recebeu aí? Quem já recebeu? Porque tem a segunda coisa. E a segunda coisa prescinde de você ter recebido. Eu não estou forçando a barra não, mas é o texto. Aí eles estão comendo, bebendo, fazendo a maior festa pastoral. Ele fala assim: peraí, tá legal isso aqui não. Deus vai pesar a mão na gente, rapaz. A gente sozinho aqui, e o povo morrendo de fome lá. Não tem condição não. Eita. Uns dois já entenderam, já começaram a falar em mistério com o Senhor aí.
Aleluia. Aleluia. Quando Deus te encher para você compartilhar, quando Deus te encher para você distribuir, quando Deus te encher para você partilhar, quando Deus te encher para você distribuir. Versículo 9: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas e nos calamos. Se esperamos até luz, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciemos a casa do Rei. Levante a mão, agora pega na mão desse irmão e declare: recebe, querido, comigo. Recebe, recebe unção de ousadia, unção de... Mais uma vez, bem forte, recebe. Abra os seus lábios e declare. Abra os seus lábios e declare. Recebe. Recebe a unção de ousadia, unção de multiplicação. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Sai do seu lugar, todos vocês vão sair do seu lugar, porque na atitude daqueles homens é que Deus foi glorificado, sim ou não? Foi ou não foi? Foi quando eles se movimentaram. Talvez você não está recebendo o seu milagre porque você não tem se movimentado em direção àquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Muitas vezes você está esperando que algo aconteça. Agora, o que Deus ali, Pastor Anderson, essa palavra de hoje foi a mesma de quarta passada. Quem estava aqui está ligado, sim ou não? A mesma palavra. E o interessante é que as ligações daquilo, tudo que Deus... Mas Deus sempre vai falar de forma diferente, sim ou não? Né? Nós já recebemos. Agora, olha o que me veio aqui, gente. Se eles eram leprosos, podia estar faltando um dedo, podia estar faltando uma parte do corpo, sim ou não? Tinha algo que já estava sendo comido neles. Enquanto eles olhavam para eles, eles ficaram paralisados. Enquanto eles olharam para o que estava faltando, eles ficaram paralisados. Agora eu te pergunto, quando eles entraram no lugar do milagre, vocês acham que eles lembraram de algum dedo que estava faltando? Lembrou de alguma parte que estava faltando no corpo deles? Porque quando você entrar no lugar do milagre, até o que te traía, até o que te roubava, você vai esquecer. Você só está ficando preso ao passado, porque ainda te prende nesse lugar. Mas quando você agir, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você não vai sentir falta mais daquilo que te prende, ou aquilo que foi roubado na tua vida. Eu quero declarar, meu querido, que hoje é o lugar do teu milagre. Hoje você está dando um passo para o lugar de você viver o sobrenatural de Deus. Esqueça aquilo que já foi, aquilo que foi perdido, e se lembre do que está vindo, coisas novas de Deus sobre a tua vida. Está vindo coisas novas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E se você acredita nisso, levanta a sua mão e começa a declarar sobre a tua vida. Começa a dizer: Senhor, está na hora de me movimentar, está na hora de sair desse lugar que eu fico olhando todo mundo recebendo os seus milagres, recebendo, recomeçando, e eu estou olhando para trás. Não, Senhor, hoje eu me levanto, hoje eu me levanto desse lugar que me paralisava, hoje eu me levanto desse lugar que me atrapalhava, que me impedia, e eu vou em direção ao que o Senhor tem a minha vida. Eu vou andar na luz do Senhor, na resposta do Senhor, e o teu nome vai ser glorificado. Hoje é quarta do meu milagre. Hoje é quarta do meu milagre. Você pode declarar isso? Hoje é quarta do meu milagre. Se você acredita, você precisa se movimentar.
Se eles ficam paralisados, eles tinham tomado posse. Então, irmão, eu quero que você se movimente. Dê um passo para frente. Esse passo hoje seu está deixando o que te comia, o que te corroía, o que te atrapalhava, e está colocando você no lugar do milagre hoje. Você acredita nisso? Então encoste perto de alguém. Encoste perto de alguém. Eu só estou completando aquilo que o pastor Anderson já falou. Eles foram abençoados, mas eles esqueceram de abençoar. Cuidado para você não esquecer daquilo que Deus está fazendo na tua vida e tu vai derramar sobre o outro. Tem coisas que você vai ser abençoado para derramar sobre o outro. Eles lembraram, nós estamos comendo, eu preciso abençoar os que estão lá. Ei, ore agora por alguém. Ore agora por alguém que está do teu lado. Ore por alguém que está, você aí se aproximou dessa pessoa e começa a declarar uma palavra profética. Começa a dizer que hoje Deus está te arrancando desse lugar. Deus está abençoando a tua casa. Deus está abençoando a tua saúde. Deus está abençoando a tua mente. Deus está trazendo uma nova estratégia sobre a tua vida. Começa a declarar que o Senhor hoje começa a se movimentar na tua vida. É tempo de recomeços. É tempo de recomeços sobre a tua história. É tempo de você viver o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus, nós te apresentamos, meu Deus, a tua igreja, meu Pai. Te apresentamos, ó Deus, cada um, ó Deus, que deu esse passo de ousadia, meu Deus. Te apresentamos, ó Deus, cada um, ó Deus, que aqui agora, ó Deus, colocou diante de ti, Deus, e colocou, ó Deus, esse passo de fé, meu Deus. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, meu Pai. Ainda, Deus, que os nossos olhos, ó Deus, não estejam observando, meu Deus. Mas eu creio, ó Deus, no milagre. Eu creio, ó Deus, como está sendo, ó Deus, declarado aqui desde a semana passada, ó Deus. É tempo de nós vivermos, ó Deus, coisas grandes, ó Deus, nesse lugar. Deus, é tempo, ó Deus, dessa igreja, Deus, viver coisas extraordinárias. Deus, é tempo das tendas se alargar. É tempo, Deus, de multiplicação. Ó Deus, o que tiver menos aqui, ó Deus, coloca, Deus, a autoridade para ganhar pelo menos mais outras 100 almas, ó Deus. Pai, nos entrega, Deus. Nos entrega, Senhor, as almas dessa cidade. Ó Deus, entrega essa igreja, Deus, ao Guará. Ó Pai, faça que, Deus, que haja o sobrenatural, ó Deus. Pai, haverá boas novas. Haverá uma boa notícia. Eu declaro, ó Deus, sobre a vida de cada um. Eu declaro, ó Deus, nessa noite sobre a vida de cada irmão, ó Deus, que deu esse passo de fé. Haverá boas novas, haverá uma boa notícia, haverá, ó Deus, algo novo a ser contado. Não será tempo de escassez, não será tempo, Deus, de fome, não será tempo, ó Deus, de contar, ó Deus, os grãos, porque eu creio, ó Deus, que nessa noite há uma mesa posta, há um banquete colocado, ó Deus, e nós vamos viver, ó Deus, uma grande celebração. Entraremos numa grande festa e uma boa nova será contada. Eu declaro sobre a vida de cada um, ó Deus, que a bênção vai, ó Deus, acontecer. Pai, nos entrega, Senhor. Deus, abre as tuas comportas agora, Senhor, pelo poder que há em ti, ó Deus. Senhor Jesus, pelo poder que há no teu nome, abre, ó Deus, as comportas do milagre agora. Aqueles que precisam de cura, Deus, que ainda hoje, semana passada nós declaramos, ó Deus, que amanhã o milagre viria. Hoje nós declaramos ainda hoje, ó Deus, faça acontecer, meu Pai. Aqueles que precisam de uma resposta, Deus, ainda hoje, Deus, aqueles que precisam, ó Deus, que alguma coisa aconteça, ó Senhor, muda a circunstância, inverte as ordens. Pai, faz, ó Deus, o sobrenatural. Dê a última palavra, Deus, sobre as nossas vidas. Deus, faz, ó Deus, acontecer.
Deus, que a Family Church, ó Deus, por meio, ó Deus, de tudo que o Senhor já ministrou, Pai, que aqui saia um grande exército, ó Deus. Meu Deus, estão reunindo aí blocos para o carnaval. Aqui vai sair, ó Deus, um grande exército. Ó Deus, enquanto alguns vão pular, Deus, nós vamos celebrar, ó Deus, porque o Senhor nos entregará essa cidade. O Senhor dará essa cidade, essa igreja, e essa igreja, essa cidade. Ó Deus, que haja um tempo, Deus, agora para o Guará, aonde, ó Deus, eles vão entender que o que acontece aqui, Deus, dentro dessas portas, ó Deus, vai começar a invadir essa cidade. Vai começar a contagiar essas ruas. Ó Deus, o Guará será impactado, ó Deus, por essa casa. Assim nós declaramos, meu Deus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga comigo, graças a Deus. Diga, eu recebo. Agora, irmão, ó, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Pedro lançou a rede ou lançou a palavra? Ele lançou a rede, mas ele lançou sobre a... Se você não tiver força na palavra, você pode lançar a rede, irmão, que você não vai pescar nada, você não vai conseguir nada. Eu preciso adquirir força na palavra. Eu tomei posse daquilo que foi falado aqui. Eu saio daqui hoje crendo e saio aqui tomando posse do meu milagre. Não é o que ficou para trás, não é o que eu perdi. É onde eu estou chegando, algo novo está acontecendo. Você pode aplaudir o Senhor? Antes de você sair do seu lugar, escute, duas coisas. Primeiro, Deus está me colocando. Qual é a festa que nós temos agora? Carnaval, festa da carne. Deus está me levando aqui a fazer algo, um propósito. Para quem quer viver algo extraordinário, uma virada de chave. Deus falou no meu espírito aqui, disse: eu quero levantar homens aqui que queiram jejumar comigo durante 12 dias para virar a chave na nossa vida. Você vai orar pela tua vida e pela tua igreja, e nós vamos orar por esta cidade. O que é o jejum, irmão? É para Deus? Deus já é santo? Quem precisa ser santo? Eu e você. Então nós vamos matar nossa carne para ser mais sensível à voz de Deus. Enquanto o mundo está dizendo nós vamos festejar a festa da carne, nós vamos dizer, nós vamos viver a festa do Espírito. Você quer viver algo novo? Você quer viver algo novo? Então eu pergunto, quantos vão entrar comigo? Quantos vão entrar comigo nesse propósito? 12 dias. Você vai colocar já a partir de amanhã o seu jejum. Qual é o horário, pastor? De meia-noite ao meio-dia. Fechou? Tem 3 formas que você pode fazer o jejum. Ele pode ser parcial, total. Sem água não, por favor. Porque tem gente que quer fazer sem água e depois fica meio doido, né? Você não vai beber açaí. Você não vai beber vitamina. Porque tem uns crentes que eles falam, pastor, eu estou fazendo, né? Aí quer tomar vitamina, né? Vitamina tem um... né? Mas você também pode fazer em oração. Tem gente que não consegue, porque toma remédio. E aí você vai tirar algo que você gosta, que você não possa mesmo. E aí você vai estar em oração, mas vai estar jejuando, porque também não adianta você jejuar de algo e a língua está desse tamanho. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa. O meu jejum vai ser total. É o que eu estou falando com vocês. De meia-noite de hoje a meia-noite, a meio-dia de amanhã. Fechou? Estamos comigo? Você vai orar pela sua vida, pela sua igreja. Senhor, eu quero ter mais encontro com o Teu Espírito Santo. Eu quero ouvir mais a Tua voz. Eu quero ouvir esse tempo que o pastor Anderson falou. Qual é o tempo? É meio-dia, é meia-noite, é à tarde, é de manhã. Talvez você está querendo, fez coisas certas no tempo errado. Lembra do que ele falou? E você tem tudo para prosperar, tudo para romper, e se decepcionou porque fez uma coisa errada, fez uma coisa certa no tempo errado. Davi não podia trazer a arca, não era para trazer, mas trouxe de forma errada, e não morreu gente. Tem coisa na nossa vida que talvez vai ser arrancada por uma atitude num tempo errado. E quem sabe Deus está dizendo assim: você vai recomeçar, mas de forma correta agora. E você vai ouvir a minha voz, e o nome do Senhor vai ser glorificado.
esses nomes, tira foto para mim que eu quero esses nomes, que eu também vou estar orando na madrugada pela sua vida. Eu quero orar isso, Deus falou comigo hoje, eu falei com a minha esposa, Deus me acordou hoje 4h25 da manhã, e eu fiquei orando até 5h20 da manhã. Por que eu estou te falando isso? Porque tem coisas que a gente tem que orar, Deus te acorda para o nome dele ser glorificado, e a gente precisa ouvir, só ouvindo a voz de Deus, o nome dele vai ser glorificado. E Deus falou outra coisa, pastor, por isso que eu falei que estava encerrando. Deus falou para o senhor juntar mais 12 casais, igual Jesus fez. E o senhor vai dar uma volta ao redor da igreja, que além daquilo que Deus já tem feito lá, Deus vai fazer muito mais. Deus vai estar levando muito mais famílias que estavam presas para aquele lugar. Depois eu vou lhe passar algo que Deus me passou, mas Deus falou assim, o Senhor vai colocar um em cada canto daquela esquina, e o Senhor vai declarar, aquele lugar não vai ser de morte, aquela pista não vai ser de morte, de confusão, de acidente, não, ali vai ser um lugar de paz, porque ali tem a luz, a sua igreja está ali para ser luz naquele lugar, naquela região ali, nós declaramos sobre a palavra que o Senhor tem liberado, vai ter paz, vai ter salvação, os bandidos vão se converter, as pessoas vão ser libertas, e o nome do Senhor vai ser glorificado, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus.